Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, livro do Apocalipse, no capítulo de número 15. Apocalipse capítulo 15, nós leremos apenas os 5 primeiros versos. Na verdade, os 4 primeiros versos, que diz assim: Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, verso 3. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome pela leitura da tua palavra e clamamos agora que o Senhor nos dirija o entendimento, para que ao meditar nela, o Senhor fale ao nosso coração e nos prepare, ó Deus, ainda mais para as coisas que o Senhor tem preparado para os últimos tempos. Que o Senhor nos ajude, o Senhor use a minha vida, apesar de mim mesmo. Fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, para o nosso próprio bem, mas principalmente para o louvor eterno do teu santo e bendito nome. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro que venceu. Amém. Amém, irmãos. Na semana passada nós estudamos o capítulo 14 e falamos dos aspectos da vitória de Cristo. E um dos aspectos, foram 7, pelo menos 2 desses 7 aspectos apontam para o fato da vitória do Cordeiro ser aplicada sobre os ímpios, tanto na condenação quanto no juízo eterno, num castigo para todo sempre. E muitas vezes, quando nós falamos de juízo, falamos de inferno, as pessoas do nosso tempo, e em especial do nosso tempo, elas se sentem incomodadas com esse negócio. Falar de julgamento, falar de juízo, falar que Deus vai pisar as uvas no lagar da cólera de Deus, ao ponto de sangrar até chegar nos freios dos cavalos por uma extensão imensa. Você fala, pastor, isso não é mensagem para se pregar. Nós queremos ouvir uma coisa de paz, queremos ouvir uma mensagem de conforto, de consolo, de ânimo, que nos anime a viver a nossa semana, que nos dê ânimo para suportar o patrão, a sogra e a Receita Federal. Nós queremos uma mensagem assim, pastor. Nada desse negócio de juízo, de condenação, e ainda mais falando que isso é expressão da vitória de Cristo. Não, Cristo é amor, pastor. Cristo não vai pisar na cabeça de ninguém. Esse é o tipo de mensagem que as pessoas querem ouvir. Só que a Bíblia diz o contrário. Que ele regerá com cedro de ferro, ele voltará e pisará o lagar. Que ele de fato aplicará a condenação e o castigo eterno sobre todos aqueles que não o temeram.
que mesmo diante de todos os grandes feitos do Senhor por toda a história da humanidade, como os egípcios não se dobraram, como os idólatras mencionados por Jeremias não reconheceu que ele era o único Senhor, e que correram atrás, carregando nos lombos a imagem de deuses mortos. Isso é uma afronta ao Criador, irmãos, isso não ficará impune, é isso que a Bíblia está dizendo. É isso que a palavra do Senhor ressalta desde o início, no Gênesis. Desde o dilúvio, desde as pragas do deserto, desde Sodoma e Gomorra, desde a destruição dos rebeldes no deserto, no próprio exílio, todas as destruições dos povos na entrada de Canaã, todas as situações, até mesmo a destruição de Jerusalém, do templo no ano 70, como conversamos hoje pela manhã, tudo isso aponta para, olha, se preparem, porque o nosso Deus é um Deus de juízo. Ele não deixará absolutamente. Só que essa é uma mensagem que ninguém gosta de ouvir. Que as pessoas pulam fora. Quando se fala, portanto, do juízo final, as pessoas se questionam. Deus não está sendo muito severo, pastor, em enviar pessoas que Ele criou a sua imagem e semelhança para um lugar de castigo eterno? Isso não é severidade demais? Isso não é sanguinário demais? E muito provavelmente você já até mesmo tenha pensado dessa forma. Nossa, essa história do juízo é um negócio muito severo. Jesus que prega o amor, que fala do amor, diz que vai voltar para pisar o lagar da cólera de Deus. Ah, isso deve ser uma palavra simplesmente ilustrativa, não pode ser verdade. Talvez você tenha pensado isso. Certa vez fui até questionado quando falava a respeito do juízo e falava da realidade do inferno. As pessoas, pastor, não pode fazer isso, ainda mais porque tem criança na igreja. Não se esqueça que Deus, quando aplicou a sua justiça sobre os povos, mandou matar, inclusive, quem? É isso mesmo, inclusive as crianças. Aí você fala, nossa, mas que Deus sanguinário é esse? Será que não é severidade? Quando Deus enviou o dilúvio, quando Deus fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, quando mandou as 10 pragas sobre o Egito, inclusive matando os primogênitos em apenas uma noite, ou quando Deus mandou matar homens, mulheres e crianças na entrada do seu povo, na retomada de Canaã, tudo isso lhe parece muito severo? Talvez com a influência que nós temos do contexto de hoje pareça. Talvez nessa geração do mimimi, nessa geração da tolerância, onde as práticas promíscuas, pecaminosas são aceitáveis, falar de aplicação de severidade do juízo de um Deus santo seja algo terrível. E as pessoas não queiram ouvir. Mas é engraçado, irmãos. É engraçado que quando os maus prevalecem, muitos questionam, como que um Deus justo permite que isso aconteça? Quando alguém mata alguém, quando alguém abusa de uma jovem qualquer, quando alguém, um filho mata as pessoas, como que um Deus justo pode permitir uma coisa dessa? E aí quando esse Deus justo julga os tais e aplica com severidade a sua justiça, os mesmos que questionam aonde está o Deus justo, falam, nossa, que Deus malvado. Onde que está a misericórdia? Quando nós vemos atrocidades e vemos gerações, tribos, nações, povos inteiros desprezando a realidade revelada por Deus e adorando outros deuses e sacrificando seres humanos a esses deuses, nós perguntamos, onde que está o Deus justo que permite uma coisa dessa? E aí quando Deus vem com o dilúvio, ou vem com enxofre e fogo, vem com pragas e aplica
de um modo de amostra, o juízo de Deus sobre esse povo. Eu falo, nossa, que Deus nervoso. Que homem destemperado. Onde já se viu? Deixa os caras continuar matando os filhos. Qual que é o problema? Oferecendo a Moloque. Esquentando a estátua de Moloque e pondo os meninos para ser fritado. Qual que é o problema disso? Quando Deus vem e aplica a sua justiça, os mesmos que exigem um Deus justo, apontam o dedo para ele dizendo que ele não é misericordioso ou que ele é malvado demais. Esse é o conflito que os homens têm. Mas que Apocalipse tenta quebrar. Na história da humanidade caída, o homem sempre rejeitou a solução apresentada por Deus. Sempre. A Bíblia chama Noé de o pregador da justiça. Está lá em 2 de Pedro 2,5. Mas toda a geração que ouviu a pregação de Noé, da pregação da justiça de Noé, que Deus disse que aplicaria um juízo sobre o povo ou sobre toda a humanidade, porque a maldade dos homens havia chegado a ele, toda essa geração desprezou a sua mensagem e a sua advertência contra o juízo de Deus. Deus nunca aplica o seu juízo sem aviso. Deus nunca aplica da sua justiça sem antes chamar o perverso ao arrependimento. Deus nunca aplica ou manda dessas amostras de juízo sobre a humanidade sem antes declarar que existe uma solução para eles. Ló é descrito como justo, lá em Gênesis 19. E todos os seus contemporâneos desprezam suas mensagens em prol de um bom juízo, de um bom siso e do abandono das práticas erradas. Ninguém deu ouvidos a ele, ao ponto de Deus retirá-lo e depois derramar fogo e enxofre sobre toda aquela geração. Mas eles foram avisados. Alguém chamou-os a atenção para deixar as práticas promíscuas e para se voltar ao Deus verdadeiro. Mas eles não deram ouvidos. Moisés, que é um instrumento para advertir o próprio faraó, por muitas vezes, não só as 10 pragas, cada uma que ele vai citar, mas antes, falando, olha, deixa meu povo ir, o Senhor, que é desse povo, o achou de novo, está trazendo, quer que eu adore no deserto. Quantas e quantas advertências, inclusive com sinais, para que houvesse arrependimento. E Faraó, endurecido em seu coração, e todo o povo egípcio, endurecido na sua idolatria e pecaminosidade, desprezaram a mensagem de Moisés. As nações idólatras foram confrontadas com suas práticas adúlteras e mesmo assim rejeitaram. Nós lemos no Cântico de Moisés que todos os grandes feitos do Senhor chegou ao conhecimento das outras nações, de Edom, de tudo mais, a Filístia, ou os filisteus. E o que eles fizeram? Não se arrependeram. Continuaram nas suas práticas pecaminosas, idólatras, promíscuas, em desacordo com a lei moral de Deus gravada no coração do próprio homem. E mesmo hoje, irmãos, a Bíblia, como uma revelação completa de Deus, ela adverte, ela ensina, ela corrige, ela educa a todos, em todos os lugares. A nossa geração, ela tem acesso irrestrito à mensagem das boas novas. Seja por si só, pesquisando aí no seu celular, ou mediante a pregação dos verdadeiros seguidores do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Mas mesmo assim, a nossa geração, com livre acesso a todas as informações, ao ouvir das mensagens de advertência,
mesmo assim desprezam tais pregações e não andam em arrependimento e fé. Desprezam a verdade, deleitaram-se com a injustiça, vai dizer 2 Tessalonicenses 2,12. Amam mais as trevas e praticam o mal, fugindo da verdade e da própria luz, como João, capítulo 3, verso 19 e 21, nos chama a atenção. E quando são confrontados com os selos apocalípticos, com as trombetas apocalípticas e com os flagelos que Apocalipse apresentam, continuam em suas práticas pecaminosas, sem arrependimento. Dá uma olhadinha um pouquinho à frente aqui, em Apocalipse 16, o verso de número 9. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. Esse é uma dos flagelos, né, que nós vamos estudar daqui a pouco. E ao invés de se arrepender, o que eles fizeram? E blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. E nem se arrependeram para lhe darem glória. Mesmo diante de todas as advertências, avisos, sinais, situações, o homem ímpio continua na sua prática pecaminosa, não se arrepende e não glorifica aquele que é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Irmãos, ninguém, em absoluto, poderá chegar diante do tribunal do Senhor naquele dia e dizer, foi a inadvertência, eu não sabia. E ainda mais no contexto da nossa geração. Por mais simples, por mais humilde, por mais distante de todas as comunidades que nós temos, até mesmo lá no interior das tribos africanas, você vai encontrar alguém com internet lá. Essa foi a realidade que nós vimos. A igreja do Senhor tem colocado várias e várias antenas de rádio e transmitido na língua local o evangelho para que eles sejam atingidos com essa mensagem. Organizações cristãs têm soltado balões com bíblias para que caiam e sejam inclusive monitoradas em países onde não há liberdade para se levar uma Bíblia. A mensagem está sendo anunciada, pregada, toda advertência está sendo feita, mas as pessoas preferem continuar vivendo as suas vidas, carregando os seus ídolos nos lombos, como ridículos que são, como nós lemos aqui em Jeremias, e que continuam servindo a deuses falsos, que não andam, não falam e não podem fazer bem. Mesmo diante de toda essa informação, mesmo diante de toda a pregação, mesmo diante de poucas igrejas que ainda mantêm a fidelidade em pregar que existe um Deus justo e que haverá um juízo final, as pessoas continuam a viver as suas vidas como se Deus não existisse. Não se consagrando ao Senhor, não adorando ao Senhor, não buscando ao Senhor. Desse modo, irmãos, quando nós olhamos para o contexto de Apocalipse, nós vemos antes, o capítulo 14, tratando do fato de que o Cordeiro é vitorioso, mesmo na condenação e na aplicação do juízo severo sobre os ímpios. Agora, ele não deveria ser visto como severo, ou esta aplicação como algo severo, mas como a aplicação da justiça, amplamente anunciada, amplamente externada, amplamente demonstrada no decurso da história e com as adversidades que acontecem por aí. Nós somos uma geração que vivenciou isso de um modo claro em repercussão global. A pandemia nos colocou a todos na mesma condição de igualdade. E você via os crentes se achegando mais a Deus, buscando ao Senhor, se arrependendo e clamando. E você via os ímpios se levantando contra Deus, murmurando, blasfemando e apontando o dedo para esse Deus como se ele fosse um menino qualquer.
as advertências, irmãos, que os selos, as trombetas nos trazem, deveria nos conduzir ao arrependimento e fé. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Logo, quando nós olhamos para o capítulo 15 para frente, nós encontramos o derramar agora definitivo das taças da ira de Deus. Como falamos pela manhã, hoje haverá um progresso. Enquanto os selos traziam destruição, tanto para crentes e descrentes, numa proporção de um terço, os flagelos, aplicando mais especificamente sobre os ímpios, trariam uma destruição de 50%, os flagelos trarão uma destruição para 100%. Será algo terrível. Conforme começa ou inicia-se o capítulo 15, nós vemos que o texto já vai nos falar desse momento da consumação. Observe aí o início do verso do capítulo 15. Verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável. Ele viu 7 anjos tendo 7 últimos. 7 últimos. Depois desse não tem mais. 7 últimos flagelos. Pois com estes, o que fez? Se consumou a cólera de Deus. Então haverá um momento em que essas 7 taças ou esses 7 flagelos serão derramados sobre o mundo, consumando a ira de Deus. Mas mesmo com o derramar, essa última advertência, esse último momento para ver se as pessoas se arrependem, de igual forma aconteceu lá no Egito. Mesmo morrendo os primogênitos de todos, eles continuam longe de Deus, se levantando contra o povo de Deus, não se arrependendo dos seus pecados. Conforme nós formos estudando, você vai observar, da mesma forma que aconteceu já com as trombetas, que os flagelos estão extremamente ligados às pragas do Egito. E da mesma forma que o povo de Israel, o povo de Deus, estava no Egito, enquanto Deus derramava das pragas sobre os egípcios, a igreja estará aqui, irmãos. Como já tratamos, não existe essa história de que nós seremos arrebatados para não vermos essa aplicação do flagelo. Da mesma forma que Deus não tirou o povo de Israel do Egito antes de derramar sobre eles das pragas. A conexão, o paralelismo é claro. E aí a grande questão é, com o derramar dos flagelos de Deus, você vai adorar, buscar a Deus, ou você vai reclamar, murmurar, blasfemar e se levantar contra o Senhor? É isso que vai demonstrar de que lado você está. Portanto, se trata desses últimos flagelos. No capítulo 15, então, nós temos, de certa forma, um interlúdio, mostrando aqueles que não adoraram a besta, aqueles que não adoraram a sua imagem, aqueles que não receberam a sua morte, são apresentados como vencedores e por isso adoram o único vencedor, que é o próprio Deus. Veja aí o que diz o verso 2. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, a ideia aqui pode ser de purificação, e ele viu nesse mar de fogo, o mar de vidro, mesclado de fogo, quem? E os vencedores. Por que são vencedores? Porque eles venceram a besta, venceram a adoração da sua imagem e não receberam o número do seu nome. E esses vencedores se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, por isso que nós lemos Êxodo 15 aqui hoje, o cântico de Moisés, servo de Deus, e ao mesmo tempo o cântico do Cordeiro. Veja que o capítulo 15, iniciando o processo dos flagelos, faz questão de conectar as pragas com os flagelos. Por isso o cântico de Moisés associado ao cântico do Cordeiro. Eles fazem isso, eles entoam um cântico, chamado Cântico de Moisés e Cântico do Cordeiro. Como eu disse, existe um paralelismo da vitória.
nos dias de Moisés, advertência, juízo sobre o Egito, entrada em Canaã, com a vitória do Cordeiro e a aplicação definitiva do juízo de Deus sobre os adoradores da besta, daqueles que amaram mais as trevas, daqueles que desprezaram a verdade e fugiram da luz. Esses são os dois grupos que temos. Ou você recebeu a marca de Deus, ou você recebeu a marca da besta. O capítulo 15 vai tratar da vitória daqueles que venceram a besta, a sua imagem e a sua marca. Nesse contexto, portanto, irmãos, capítulo 15, já numa aplicação final da justiça de Deus, ou seja, está sendo consumado aí a cólera de Deus, ele nesses primeiros 4 versos nos fala a respeito dos atributos divinos que foram exaltados no Cântico da Vitória. Cântico que nós entoamos no nosso momento de louvor, quando declaramos que Ele é o Rei das Nações. Se você se lembra, o texto é a partir do verso de número 3, vai dizer: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Esse cântico de Moisés, ou cântico do Cordeiro, que eu chamo aqui do cântico dos vencedores, ou do cântico da vitória, exalta o nosso Deus com alguns dos seus atributos, mostrando por que Ele é aquele que aplica do seu juízo e reina sobre tudo e sobre todos. Então vamos lá. O primeiro atributo aí que é exaltado no cântico é o atributo da soberania de Deus. É dito da grandeza, é dito do senhorio, da supremacia, é dito a respeito do poder, do domínio do nosso Senhor. Deus aqui é exaltado, reverenciado por sua grandeza admirável em relação às suas obras, em relação aos seus feitos, em relação aos seus atos de justiça. O nosso Deus é adorado porque Ele é soberano, Ele é o Rei das Nações. Ele é apresentado como o Senhor Deus, Rei das Nações, e como aquele que será adorado por todos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Sua grandeza e supremacia demonstram um poder sobre tudo e todos. E isso indica que toda oposição, todo desprezo, toda rebelião, toda desobediência é uma grande afronta àquele que todos deveriam temer e glorificar. O questionamento de Moisés no cântico dele é: quem não te temerá? O questionamento do profeta é: quem não te temerá ou glorificará? E o cântico exalta justamente isso. Diante de um Deus grandioso, como é revelado o nosso Deus, a pergunta é: quem que não vai temer esse Deus? Quem não vai glorificá-lo? Quem não vai servi-lo? Quem não vai adorá-lo? Porque quem assim não fizer é digno da sua justiça, da sua ira, da sua cólera. Irmãos, não é simplesmente uma escolha de seguir determinada religião ou outra, de assumir determinada postura distinta de vida em detrimento de viver para a glória do Senhor. É um ato de oposição, de desprezo, de rebelião e de desobediência àquele que é o Deus que nos criou, que é o ser supremo, o ser soberano. É confrontar quem Deus é. E por isso, todos os que não o temem, que não o glorificam, são alvo, de um modo justo, da punição que Deus preparou para eles.
quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Considerando o nosso Deus como aquele que é acima de tudo, quem em sã consciência poderia desprezar o servir e adorá-lo? Mas muitos homens assim o fazem. E é por isso que a aplicação dos flagelos de Deus é algo justo. O segundo atributo que o Cântico da Vitória exalta, além da soberania, é justamente a justiça de Deus. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Veja a repetição da palavra e da ideia da justiça. Deus, portanto, é apresentado como um justo juiz que sem corrupção, que sem mentira ou manipulação, aplica de modo verdadeiro, em equidade e pureza, o que a lei estabelecida e a justiça declarada já previa. Quando Deus aplica a condenação sobre Adão e Eva, ele não estava sendo nada mais, nada menos do que justo. E foi longânimo. Poderia ter aplicado isso de modo definitivo e a história ter terminado em Adão e Eva. Mas o expulsar do jardim e colocar consequências danosas sobre a vida desse homem era uma aplicação de algo justo. E mais do que justo, misericordioso. Porque se tal homem permanecesse no jardim e comesse da árvore da vida, aí nós estaríamos perdidos. Porque estaríamos agora eternamente na condição de condenados. Todos os atos de Deus são atos de justiça. Não há um justo sequer, diz as Escrituras. E Deus, na sua longanimidade, suportou e tolerou os pecados cometidos. Está lá em Romanos, né? E para manifestar a sua justiça, propôs, através da obra de Jesus, a justificação no seu sangue. Fato que os homens entregues às concupiscências do seu próprio coração, os homens que foram entregues às suas paixões infames e a uma disposição mental reprovável, rejeitaram. Capítulo 1 de Romanos é claro que por isso esses homens são indesculpáveis. Deus se revela de uma maneira justa, bondosa, misericordiosa, e os homens mudam a verdade de Deus em mentira e passam a adorar e servir a criatura em lugar do Criador. E isso é afronta. Por isso eles são indesculpáveis. Foi dado toda a revelação, foi apresentado o caminho, foi apresentada a solução, ou como diz João no capítulo 3, a luz se manifestou e os homens amaram mais as trevas. Por isso já estão condenados, vai dizer João. O cântico da vitória exalta a soberania e exalta também a justiça de Deus. Olhando ainda aqui para os 4 primeiros versos de Apocalipse 15, nós encontramos mais um atributo que é exaltado no cântico da vitória, que é a santidade. Para aqueles que pensam que o fato de Deus aplicar justiça e condenação sobre alguém mancha a sua santidade, o texto vai nos dizer, lá no meio do verso 4, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois somente tu és o quê? É santo. Só tu és santo. Nenhum ato ou atributo de Deus é ferido na aplicação definitiva do juízo. Quando Deus aplica a taça da ira do Senhor sobre todos aqueles que o desprezaram, a sua santidade não é manchada, como não é manchada a sua bondade, o seu amor ou qualquer outro atributo divino. Deus continua sendo quem sempre foi.
e todos os seus atributos continuam intocáveis. Todos igualmente plenos, totalmente, igualmente eternos, igualmente perfeitos. A santidade de Deus não é manchada na aplicação da punição sobre os ímpios. A santidade de Deus não é manchada na aplicação da punição sobre o diabo, sobre os seus agentes e sobre todos os demais anjos rebeldes. Muito pelo contrário, a santidade de Deus é exaltada pelo fato da aplicação correta da justiça final, como sendo Ele o único e verdadeiro santo. Então, quando nós tratamos da aplicação da condenação sobre os ímpios, irmãos, não há o que pensar sobre severidade, ou que o nosso Deus é sanguinário, porque aplicou do seu juízo sobre os primogênitos do Egito, ou quando mandou o dilúvio, matou também todas as criancinhas que estavam fora da arca. Você acha que não tinha criança lá? Você acha que não tinha bebezinho lá? Aí você fala, nossa, que Deus é esse? É um Deus soberano, é um Deus justo e é um Deus santo. E em nenhum momento a sua soberania, justiça e santidade é ferida. Concluindo, irmãos, quando ouvimos sobre a aplicação dos juízos divinos, quando ouvimos ou lemos sobre o juízo final, sobre o inferno, sobre o lago de fogo, quando nós lemos a respeito da aplicação definitiva dos flagelos, da cólera de Deus ou das taças da ira, não devemos estranhar ou questionar sobre a bondade ou a misericórdia de Deus. Um ser único, irrepreensível em equidade, em justiça e poder eterno, não age por impulso, não age por vingança própria, ou raiva destrutiva, ou destituída da sua santidade, destituída da sua pureza, ou destituída da sua verdade. A aplicação da justiça de Deus é o que está previsto justamente para exaltar a sua soberania, a sua justiça e a sua santidade. Devemos, enquanto ainda há tempo, advertir aqueles que desprezam a Deus e sua palavra. Como ministros da reconciliação, diz Paulo, devemos advertir e exortar aos homens que se arrependam e que se reconciliem com Deus. Toda a história da humanidade, irmãos, é uma advertência só, para que o perverso se converta, se arrependa e muda de vida. Para terminar o nosso sermão, eu quero ainda dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas a sua palavra é um alerta para que todos se arrependam e vivam. Acompanhe comigo algumas leituras. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, o verso 11. Vamos ler todos juntos? Aqueles que acharam, acompanhem comigo em uma só voz a leitura das Sagradas Escrituras, que diz assim: Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, porque haveis de morrer, ó casa de Israel? Deus não tem prazer na morte do ímpio, irmãos. Veja ainda Ezequiel 18, verso 23. Mais uma vez, todos juntos. Diz assim a palavra do Senhor:
Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Por isso a palavra, e é por isso que Pedro diz que Jesus não está demorando em voltar. Mas é justamente o tempo necessário para que todos os eleitos sejam alcançados. E aqueles que ainda precisam se arrepender, se arrependam. É isso que estamos aguardando. O completar do número daqueles que Deus separou para si, como nós já estudamos em Apocalipse. Olhando para o Novo Testamento, abra sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Falando do desejo de Deus que diz assim, todos juntos, mais uma vez. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 2 de Pedro. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Verso 9 em diante. 2 de Pedro 3, verso 9. Todos. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Se Deus ainda não pôs um fim nessa história, irmãos, é por conta da sua longanimidade, aguardando que todos se arrependam. E o último texto que eu pus aqui, dentro dessa sequência, Atos, capítulo 17, verso 30 a 32. Atos, capítulo 17. Na verdade, de 30 a 31. Todos. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Ou seja, a palavra inteira do Senhor é uma grande advertência para que todos se arrependam e creiam, para que o ímpio, o perverso, deixe o seu caminho. Logo, depois, a aplicação do juízo não é sanguinária, não é severa, é simplesmente a aplicação justa de um Deus santo e soberano. Logo, declarai a todos, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, converta-se ao Senhor. Ou, o reino está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou ainda,
Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Pois, assim como ao homem ou aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso virá o juízo. Ninguém pode reclamar da aplicação do juízo, irmãos, porque toda a advertência de um Deus longânimo, misericordioso e bondoso, que preparou uma solução para nós, já foi trazida. Ainda há tempo. Arrependa-se e creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ainda há tempo para advertirmos os nossos queridos que ainda não servem ao Senhor, que preferem viver uma vida longe da verdade e longe da luz. Ainda há tempo. Não deixe passar, irmãos. Como Noé seja um pregador da justiça. Como Ló seja um exemplo de testemunho numa geração pervertida. Como Moisés advirta o faraó quantas vezes for necessário. Pregue, anuncie. Como o apóstolo Paulo diz, não canse. Prega, fala, pois haverá um tempo em que não suportarão. Nós não sabemos aqueles que o Senhor separou para a sua própria glória. Portanto, a nossa pregação é para toda criatura. Não se engane. O Senhor, por ser soberano, justo e santo, aplicará definitivamente a sua justiça no juízo final. Portanto, irmãos, a nós que já fomos alcançados por sua graça, não existe outra coisa senão advertirmos ainda mais, com mais veemência. Arrependei-vos e crede. Reconciliai-vos com Deus. Que você seja um desses pregadores da justiça, um desses seguidor do Cordeiro que anuncia a sua verdade, mesmo sendo perseguido por conta disso. Mas eu imagino que a pior coisa que pode acontecer àqueles que já chegaram ao conhecimento da verdade e que tiveram a oportunidade, dentro da liberdade que nós temos no nosso país, de anunciar, de advertir as pessoas. Acho que a pior coisa para nós é ver que perdemos tempo. Não sei se você sabe, mas as pessoas morrem. E as pessoas morrem sem aviso. Deixar para falar para amanhã pode ser tarde. Pregue a respeito do Deus soberano, do Deus justo e do Deus santo. Não só para que vocês sejam contados entre os vencedores que entoarão esse cântico diante do Senhor, mas para que todos os outros que o Senhor separou sejam alcançados pela sua própria glória, e também para que aqueles que amaram mais as trevas do que a luz, pelo menos estejam cientes de que não foi inadvertência, mas que foram avisados, e que assim receberão a justa condenação do nosso Deus, e que Ele assim nos abençoe. Amém?